A Web TV Cobap tem a honra de entrevistar o senador Monsanta, do PMDB do Piauí. Senador, o que o senhor acha da situação dos aposentados brasileiros? Olha, Juscelino Kubitschek disse uma frase muito oportuna para meditarmos. Ele disse que a velhice é triste, mas desamparada é uma desgraça. Então, eles estão desamparados, né? Houve um contrato, não é, do governo. O governo somos todos nós responsáveis, todos os poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Eles teriam, vamos dizer, vamos ser práticos, eles trabalharam uma vida e fizeram um contrato para, no aposento, ter um salário de 10, salário mínimo. De repente, eles estão recebendo 5. Aqueles que fizeram um contrato, trabalharam 30 anos exaustivamente, sonharam poder ter uma velhice com dignidade e fizeram compromissos mesmo, compromisso com a família, com os filhos, com os netos. E de repente apareceu na nossa história um fator de redução da Previdência. Então isso não existe no mundo, só existe essa moda aqui. E o deputado, hoje senador, Paulo Paim, tinha um projeto antigo que eu fui relator aqui no Senado. E no Senado nós temos todos os obstáculos, todas as comissões. Eu fui relator tanto na Comissão de Justiça, na Economia e no plenário, e ele foi aprovado por unanimidade. Está na Câmara. Também faz parte desse sofrimento uma mensagem presidencial que manda, costumeiramente, que é aumento salarial. Então, em 2006, olha que nós estamos em 2000, a Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio, mandou um aumento para o salário mínimo de 16,67% para o salário mínimo. Então, depois de muito estudo, o Senado achou que seria justo também os aposentados essa conquista, né? E realmente foi aprovado por unanimidade do Senado e foi para a Câmara também aprovado. Mas, na nossa legislação, permite o presidente da República vetar. E ele vetou isso, o aumento que o Poder Legislativo tinha dado aos aposentados. Nós queremos crer que o presidente parece que ele é generoso, então que aquilo foi uma inspiração de um aloprado qualquer que o serve. Mas isso colocou em dificuldade os aposentados. É triste eu anunciar que esse é o país que mais aposentado está se suicidando. Porque eles são gente séria, cumpriram a parte dele, há um tratado, um contrato, e esse contrato foi desobedecido. E eles tiveram o sonho deles, o planejamento deles, o compromisso deles. Então não pode atender. Eu acho até, eu entendo bem, que a desmoralização da estrutura mais importante de uma sociedade, que é a família, tem muito a ver com isso. Porque os velhos são sérios, são honrados, mas eles assumiram compromisso, às vezes, com um filho, para pagar uma faculdade, com um neto, ou qualquer despesa, com a própria família, medicamento, e de repente eles não estão cumprindo. Então quebrou-se aquele elo mais importante de uma família, que é o avô. E eu diria isso com muita ênfase, que agora encanta o mundo todo esse líder aí, Barack Obama. Eu ralei os 2 livros dele. Num dele ele disse que seria maconheiro. Não foi pelos avós. Isso eu quero dizer que os avós são fundamental na estrutura familiar. Que é importante. Deus, quando colocou o filho dele predileto, ele não desgarrou, não. Ele botou numa família, Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Rui Barbosa, que é o patrono do nosso Senado,
Ele disse, a pátria e a família unificada. E eu acho que esse desestruturamento da família brasileira, e aí você vê a violência, a corrupção, tem muito a ver com a dificuldade dos velhos, que são fundamentais. Eu, por exemplo, eu dou meu testemunho, eu trabalhei muito como médico cirurgião, porque eduquei meus filhos, a mãe que ficou com eles. Eu trabalhava muito, isso ocorre com qualquer pai, eu era médico cirurgião, chegava de madrugada, já estava todo dormindo. Hoje eu sou muito mais orientador do meu neto. Então eu quero dizer que o avô é muito importante. Talvez o Luiz Inácio não tenha se desapercebido disso. Justamente quando o Rei Barbosa e outros fizeram a Lei Áurea, a libertação dos escravos, e a princesa sancionou, jogaram flores para o Senado. E foi em 13 de maio de 1988. Como Deus colocar agora isso para nós decidirmos a abolição, a libertação, o resgate salarial, minimizar o sofrimento dos velhos aposentados, vai ser no dia 13 de maio. Quer dizer, é um dia para reflexão. E eu tenho toda a convicção que os senadores vão lá comparecer e vamos derrubar esse veto. Isso não atinge o Luiz Inácio, nosso presidente. Eu fui prefeitinho e os senadores às vezes derrubaram meu veto. Eu estou aqui. Eu fui governador do estado e às vezes é para isso. É desse equilíbrio, um controlando o outro, um freando o outro, que se faz a democracia. Eu acho que o Luiz Inácio, eu estou aqui, derrubaram o veto meu, vereadores, deputados, isso não vai diminuir o Luiz Inácio, não, ele vai se curvar à democracia, ele vai se curvar à lei boa e justa que nós fizemos. Então, eu acho pelo contrário, eu acho que ele está se sentindo mal, constrangido, ele mesmo não pode derrubar o que ele fez, mas o jogo democrático nos possibilita isso. Então, agora, se a Câmara não votar, aí não é o Luiz Inácio que vai dizer que aquela casa é de 300 picareta, ele quando passou lá, é o povo brasileiro. É o povo, é uma vergonha. Eu acho que nós temos que concentrar o esforço. Eu acho que aí é que vai ser o ressuscitar. Esses fenômenos administrativos, por exemplo, aqui no Senado, nada pega num senador. Fenômenos administrativos, vice-administrativos, de funcionários que trocaram as pernas pelas mãos. Como na Igreja Católica houve. Todo mundo sabe que tinha tanto erro que Lutero pegou 96 desvios de conduta cristã e pregou lá na porta da matriz e houve a reforma. Mas o ressuscitado do Senado depende do 13 de maio. Aí sim, eu acho que o povo poderá jogar, se nós derrubarmos esse veto, voltar a jogar flores no Senado como já jogou, em 13 de maio de 1988, quando esse Senado, através de Rui Barbosa, fizeram a Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel.